Ouço uma voz vindo da montanha, ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Vejo um rei sobre a montanha, vejo cada dia melhor. Vejo um rei sobre a montanha, e eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Um domingo, uma semana de vida, de alegria e de paz para você e para a sua família. É o nosso programa Mensagem de Fé entrando no ar. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da Igreja. À luz dessa música, Preparai o Caminho do Senhor, do Padre Jonas Habib, queremos refletir sobre a liturgia deste final de semana, segundo domingo do tempo do Advento. A segunda vela da coroa do Advento será acesa para lembrar que estamos mais próximos de celebrarmos o Natal, de acolhermos Jesus. Somos convidados a preparar o seu caminho. Se na primeira leitura de hoje do livro do profeta Baruque, vimos o profeta levantando a voz, convidando a aplainar, a preparar os caminhos para o povo de Israel, que estava voltando para a terra prometida. São João Batista nos convida a preparar os caminhos do Senhor, a preparar o nosso coração, a preparar a intimidade da nossa família, a preparar a nossa comunidade para podermos acolher o Senhor que vem. A celebração do Natal quer ser para todos nós oportunidade de abrirmos as portas ao Redentor, de permitirmos o renascimento, a vida e o reinado de nosso Senhor. Se o Natal for para nós apenas a celebração de um acontecimento passado, ele será vazio. Mas é importante lembrarmos que Jesus continua renascendo.
Lá no passado, ele renasceu, ele nasceu num estábulo, porque as portas em Belém estavam fechadas para aquela família de migrantes, José e Maria grávida. Jesus nasceu naquele primeiro presépio, naquele ambiente sombrio, aquecido pelos animais, naquele ambiente que não era humano, mas nasceu incorporando não só as pessoas humanas no mistério da encarnação, mas incorporando a natureza, os animais, as plantas, aquilo que São Francisco de Assis, quando construiu o primeiro presépio, interpretou. Ele vem para salvar o mundo, não só as pessoas, não só as almas, mas ele vem para salvar o mundo. Papa Francisco, ele tem gritado aos nossos ouvidos quanto à importância de tomarmos esta consciência. Cuidar do nosso planeta como cuidamos da nossa casa comum. Foi o que ele ensinou na encíclica Laudato Si, interpretando a pregação de São Francisco, o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que louvou a Deus pela fraternidade universal. Pela fraternidade entre as pessoas, sim, mas pela fraternidade de toda a criação. Querido irmão, querida irmã, no primeiro presépio isso já aconteceu. O Senhor assumiu esse mundo para salvá-lo. Preparar os caminhos do Senhor significa, com certeza, vencer o egoísmo, vencer esta tentação de tratarmos a outra pessoa com indiferença, vencermos preconceitos, vencermos racismos, vencermos esta tentação, do pecado original ainda presente em nós, de autossuficiência, de prepotência, de querermos ser senhores desse mundo, enquanto o Senhor nos lembra que nós somos criaturas. Preparar os caminhos do Senhor significa, com certeza, criar um ambiente na nossa comunidade, criar um ambiente na nossa família, criar um ambiente no nosso coração onde o Senhor possa renascer, possa viver e possa reinar. Nós estamos celebrando este tempo especial de sínodo. Sínodo sobre a Igreja em sinodalidade, que é com certeza um convite do Senhor a que preparemos os caminhos, a que preparemos o caminho do Senhor, porque uma igreja dividida, uma igreja cheia de rancores, cheia de ódios, ela não é espaço para a vida, para o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra sínodo significa caminhar juntos. Não significa uma camisa de força, que vai uniformizar todas as pessoas, mas significa respeito às diferenças, diálogo. Esse esforço em fazer com que as diferenças, ao invés de empobrecer, enriqueçam. Ainda agora, nesta semana, Papa Francisco está visitando a ilha de Chipre, que foi fundada pelo companheiro de missão de São Paulo, São Barnabé, e por São Paulo. Mas uma igreja
que vive num país dividido entre igrejas cristãs diferentes, ortodoxas, né, e também parte do país muçulmano, em razão da invasão dos turcos na década de 80. Então, o que o Papa está convidando a fazer? A construir um caminho de diálogo, a vencer a tentação da guerra, do ódio, do rancor, mas para construir pontes, isso é importante. Agora, esta atitude de construir pontes é um chamado, é um convite para as dioceses todas, para as paróquias todas, para as comunidades todas. Em nossa diocese de Divinópolis, estamos entregando para a comunidade, né, desde o final de semana passado, este relatório, primeiro com uma explicação sobre o conceito do sínodo, que não é uma invenção do Papa Francisco, vem desde a Igreja primitiva, né, e que o Concílio Vaticano II retomou de uma forma muito especial. O Papa Paulo VI incentivou, e agora o Papa Francisco quer dar um sentido novo, envolvendo não só a escuta dos bispos, mas envolvendo a escuta de toda a Igreja. Que todos tenham oportunidade de falar, de dialogar, de expressar o seu ponto de vista para o enriquecimento da Igreja, para a fidelidade à missão. Vamos poder, né, falar um pouquinho sobre nossos dados pessoais, sem a necessidade de identificar, falar sobre a nossa vida sacramental, isso é importante, falar sobre os nossos companheiros de viagem, né? Nossa comunidade cristã, como que ela é constituída, que grupos, que pastorais existem. O segundo ponto, a escuta é o primeiro passo, mas requer que a mente e o coração estejam abertos, sem preconceitos, né? Porque muitas vezes, dentro da nossa própria comunidade, nós vemos preconceitos, divisões. A unidade é sempre um desafio que supõe, primeiramente, saber ouvir, né? Saber ouvir, acolher com o coração para podermos falar palavras benditas, tomar a palavra. Todos estão convidados a falar com coragem, integrando liberdade, verdade e caridade. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa comunidade, para tornar a nossa comunidade mais cristã? Vem depois nos ajudar a refletir sobre as nossas celebrações. A celebração da missa, a celebração da palavra, como anda a nossa comunicação, né? Se a nossa comunicação dentro da igreja tem edificado. Vem depois nos ajudar a refletir sobre os responsáveis pela missão, né? Os padres que pregam, os ministros da palavra, os catequistas, como são escolhidos, como tem sido a sua preparação. Vem depois nos ajudar, né, a refletir sobre o diálogo na igreja e na sociedade. O Papa Francisco pede, né, que não só os católicos sejam ouvidos, mas também a sociedade civil. Então é importante que quem participa de um poder constituído, de uma organização civil, também dê o seu parecer, pronuncie a sua palavra, repito, né, com verdade, com caridade. A relação com as outras confissões cristãs, né, o ecumenismo é importante. O Papa está dando um exemplo lá na ilha de Chipre nesse dia, refletindo, rezando junto, né, com as outras igrejas cristãs e de origem apostólica, né, que estão ali testemunhando o Evangelho. Sobre a autoridade, a participação, como nós estamos vivendo a nossa missão como presbíteros, né, o papel dos conselhos de pastoral, do conselho econômico, discernir e decidir, né? Então,
esse caminho, né, que o Papa nos convida a refletir, né, sobre as decisões na comunidade, como elas têm acontecido de uma forma autocrática somente pelo padre, ou se a comunidade tem sido envolvida, e formar-se na sinodalidade, né, porque o objetivo não é só a realização de um sínodo, mas mudar a forma de ser da igreja, né? Uma igreja que coloca Jesus Cristo no centro e que coloca a pessoa humana, né? Que se assim assume como povo de Deus, como povo de Deus que caminha. Vamos preparar os caminhos do Senhor. Vamos participar deste caminho sinodal. É uma pequena participação, mas se feita com caridade, com sinceridade, né? Com certeza vai ajudar e ajudar muito a que nossas comunidades sejam mais unidas e fraternas. Que o Senhor Deus da vida, pela intercessão de São Paulo apóstolo, grande missionário, de São Barnabé, que ele nos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continue ligado na nossa programação. Se o programa agradou, curta, compartilhe, né, e faça a sua inscrição no nosso canal. Até a próxima, se Deus quiser.